A paz de Cristo, amados. Debate polêmico hoje. Confira comigo até o final. O tema é: quando devemos falar de sexualidade com nossos filhos? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Vamos lá para o corte. É interessante que os pais, eles não tenham medo de falar do assunto. Eu me lembro de ter recebido uma família que levou um filho, né, para falar: eu preciso passar pela psicóloga, a psicóloga ensinar o meu filho a falar do assunto, né, da sexualidade, porque eu não tenho coragem. O medo é muito grande dos pais. Então, quando começa, não tem uma idade certa para esse começo, mas a partir do momento que eles começam a perguntar. Então, não ter medo e ser objetivo nas respostas. A objetividade dentro da faixa etária deles, né, uma linguagem que eles possam entender, é extremamente importante. E outro momento, sem o pai demonstrar esse susto, né, como assim perguntar? O pai também explorar em família o diálogo, a partir do diálogo do assunto que eles estão abordando, e não falar além. Não falar, o filho faz uma pergunta e o pai quer explicar, florear, caminhar por outros assuntos. Então, respondeu realmente o que eles perguntam e a partir do momento da curiosidade deles. Porque às vezes a pergunta deles é uma pergunta nem é... Eu tenho um exemplo fantástico. Como que é? Que aconteceu. Um casal que eu atendia veio desesperado. A criança perguntou, de 8 anos, para a mãe, enquanto a mãe cozinhava, o que era virgem. O que era virgem? O que era virgem. A mãe ficou toda preocupada, chamou o pai para o pai explicar, e o pai explicou sobre virgindade. Que uma pessoa que não ele disse que usou uma sacola de plástico para explicar. E aí ela, olhando tudo aquilo, de repente a criança perguntou assim: mas pai, eu não entendi. Tem um saquinho dentro do azeite? Porque ela leu a palavra azeite extra virgem e quis entender o que era virgem do azeite. Não respondeu. Respondeu além do que ela... Tanto que eu até dou a dica assim para os pais: quando a criança perguntar, devolve a pergunta. Antes de você elaborar a resposta. Porque ali você vai conseguir conhecer qual é o primeiro, nesse caso. Por que você quer saber? É porque eu li no azeite. Pronto, você já sabe o contexto. Aí você já pode, ufa, essa foi por pouco. Não será hoje. Aí eu queria abrir o microfone para quem tá ouvindo a gente. Manda teu áudio aqui. E conta pra mim como é que foi a sua experiência de quando seu filho ou sua filha perguntou, o que você respondeu, ou conta aí uma experiência. Então, se você não quiser se identificar, não tem problema, mas se você quiser, a gente vai agradecer. Ou eu sou fulana ou fulano, fala de tal lugar e manda aí. O WhatsApp aqui é 98484-9988, é 011 aqui em São Paulo, e aí sim, 98484-9988, manda aí, e aí o Rafa me dá um toque aqui. E como é que, se a gente não pode, não parte então da gente, Cris? É melhor que partam deles? Isso, seria ideal, porque às vezes eles não estão com a curiosidade, que às vezes a ansiedade desses pais acabam atropelando e acabam deixando até disfuncional as informações, porque a gente precisa entender que cada ser, né, cada adolescente, criança, tem o processo psíquico de forma diferenciada. Então tem alguns que são mais saidinhos, mais espertos, e o outro tem o que nós chamamos, né, aquela ingenuidade ainda, e às vezes com 9 anos, com aquela certa ingenuidade que não tem a necessidade de ouvir o que o pai está querendo explicar, o que a mãe está querendo explicar. Então, a abordagem ideal é deixe que eles falam, né? E, bom, como é que fica? Porque, por exemplo, sexualidade, o tema é isso, né? Quando falar sobre sexualidade para os filhos. Mas sexualidade não se refere apenas ao sexo gênero, né? Gênero masculino, gênero feminino. Então, o que define pra gente o que seria sexualidade? Bacana a pergunta, porque era exatamente isso que eu queria dizer. Nós pais, quando a gente pensa em educação sexual, a gente sempre pensa que eu vou ter que ensinar sobre sexo para o meu filho. O sexo, ele engloba a sexualidade, mas a sexualidade não é só isso. E quando tenho dado muitas palestras sobre isso, pastor, justamente para abrir a mente, principalmente no nosso meio cristão. Porque nós precisamos entender que a sexualidade, ela não envolve apenas o sexo e ela não envolve apenas a
criação do ser humano. Mas ela tem a ver com o dom de si, ela tem a ver com o amor. Porque se a gente focar a sexualidade como sendo apenas o ato, o que está sendo passado hoje... Porque, deixa eu construir algo aqui com vocês. Vamos pensar, por que a gente fala tanto disso hoje e antigamente não se falava? Porque, de modo geral, a sociedade não tinha tantas liberdades que tem hoje. Então, a cultura segurava isso, então não havia necessidade da família tocar no assunto. Hoje, não. Hoje, você tem que cuidar até do que seu filho vê na TV. Porque senão você vai antecipar, né? A pergunta às vezes surge por uma estimulação antes do tempo que ele teve. Então a gente precisa ter claro que sexualidade é a composição total, é o dom de si, é o amor. E você pode ensinar isso quando você está dando banho no seu filho, quando você está ensinando onde pode ser tocado, onde não pode, porque daí a gente vai entrando em tantas questões. Crianças às vezes que não sabem se limpar com 6, 7 anos, e às vezes podem até sofrer um abuso aí porque não foi ensinado. Então você entende que a sexualidade, ela precisa ser ensinada como algo integral? Tipo, é um assunto que ninguém toca, né? Não parece um tabu. Tal. E aí a pessoa... Cris. E é interessante que os pais, essa manhã que nós estamos tendo, com certeza vai ajudar muito os pais, porque eles também não tiveram isso na infância. Então acaba reproduzindo, repetindo o padrão, até gerando uma certa castração. Ou seja, né? Por que eu acordei, né, sentindo isso, desejando isso, tendo vontade? E aí o pai cristão, e a gente tá, né, tem esse público que estão nos escutando agora, coloca a mão tá repreendido em nome de Jesus, uma coisa assim, né? Então acaba tendo aquele susto, aquele choque do que eu tô fazendo é tão pecado, é tão errado, e acaba isso gerando até alguns tipos de transtornos. Telas, né? Ela falou aqui da TV, mas a gente tem muitos outros tipos de telas, até piores do que a TV, porque a TV tem uma certa censura. A TV é aberta, ela tem certos horários onde... Já foi melhor, na verdade. Já foi melhor. E essa geração é a geração YouTube, né? Exato. Mas hoje em dia, a internet não tem padrão. A internet, a criança pega lá e coloca lá, mulher pelada. E pronto, vai aparecer a cor que ele quiser, a altura que ele quiser, a idade que ele quiser, fazendo o que ele quiser na internet. E aparelhos comprados pelos pais. Internet provida pelos pais. E a liberação dada pelos pais. As telas, e aí não tô só TV, pode ser o Netflix, que não é exatamente TV, pode ser os streamings, pode ser o YouTube, pode ser o Google, pode ser foto, sei lá, redes sociais, TikTok, cara. O TikTok é uma rede de adolescentes. Inicialmente, né? E o que tem de mulher mostrando que não deve ali, homens com segundas ali e tal, intenções. Então, o que a gente faz? Crianças e telas. É muito importante que os pais buscam uma maneira de supervisionar o que eles estão acessando. Por exemplo, disciplina de horário, local. Então, quarto para determinados adolescentes ou criança, não vai com celular. Então, assiste aqui com a gente, aqui na sala, né? Enquanto tá eu lendo alguma coisa, ou a mãe tá ali na rede social. Então, filho, acessa aqui, fica com o seu celular aqui. Às vezes não deixa na madrugada esse menino, ou à noite. Eu costumo até brincar, né? Alguns computadores, alguns notebooks têm que sair dos quartos dos adolescentes. Eles não estão preparados. Então, é o que papai e mamãe pode assistir. Então, é aqui na sala, no escritório, é porta aberta. Então, tá acessando no escritório do papai e da mamãe. Então, tá ali acessando, mas com a porta aberta, luz clara. Então, além da disciplina, começar a organizar local, tempo e supervisionar. Se não me falha a memória, tem até um aplicativo, né, Ana? Um aplicativo que os pais conseguem acessar o que os filhos estão acessando. E isso é muito importante para os pais. É uma outra maneira de conseguir ajudar, contribuir para que as redes, as telas sejam benéficas. E é legal você tocar isso, porque falam muito, né? Vai invadir a privacidade. Isso, mas ele não é. Gente, o seu filho, ele não é responsável ainda. Se ele não tem 18 anos... Ele não tem que ter essa privacidade. Não tem. Exatamente. Exato, não tem que ter. Então, e isso não vai traumatizar.
né? Lá em casa, sem... Vai se tomar agora, porque aí tem Os pais têm medo de, eu vou traumatizar se eu ver uma conversa inadequada. Como assim? Você é que direciona o seu filho, né? Entre como diz, entre o não fazer e o fazer, existe algo aí no meio que se chamam virtudes, princípios que precisam ser construídos. E somos nós, os pais, que vamos direcioná-los. Exatamente. Eles não têm estrutura emocional. Pastor, segundo os neurocientistas, o que afirma? O cérebro de uma pessoa, ela amadurece a partir dos 22 anos até 25 anos de idade. Enquanto não chega nessa idade, eles estão ainda passando por uma reprogramação, por uma mudança. Ou seja, o cérebro está muito imaturo. Até brinco e falo, olha, então casem depois dos 25 anos. Porque nesse período, eles não usam o córtex pré-frontal, que é a parte aqui de tomada de decisões. Exatamente, de planejamento. Então, eles agem muito no impulso. Então, eles são levados àquela coisa da impulsividade. É por isso que um adolescente sobe em cima de uma moto sem um capacete. Aí o pai fala, põe o capacete, isso é perigoso. Não é perigoso, não. Porque eles operam no sistema límbico até crescer, até virar adulto. Então, eles não têm maturidade para tomar decisão, o que é bom, o que não é. Isso depende daquele que já trabalha com a pré-frontal, com o raciocínio, a lógica. E é por isso que tem tantos, vamos pensar, homens de 30 anos que se comportam como adolescentes. Porque provavelmente nessa fase, porque o amadurecimento do córtex pré-frontal inicia-se aos 12. É isso mesmo. E vai finalizar aos 22, 25. Só que se ele não coloca, se os pais não colocam esses limites, o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Porque a gente pensa que limite é só o que não fazer. Não, até onde eu posso ir? O que me permite, né? O que é permitido? Ele vai chegar na fase adulta sem estoque moral. Né? E a tomada de decisão, planejamento, as funções executivas, elas acontecem. Ou seja, vira um adulto que não sabe tomar decisões, Exatamente. que não para emprego, porque ele é movido continua sendo movido pelas emoções. Aqui tá chato, eu vou mudar de emprego. Aqui não tá legal. Entende? E se ele não ouve não, piorou. Piorou. Se ele não tem regras na casa, porque o bichinho vai ficar triste, porque ele vai, igual vocês falaram aí, vai ficar frustrado. Vai trauma, né? Resiliência nenhuma. E aí nunca fecha ciclo. É sempre, sei lá, é uma postura imatura o tempo todo. Bom, a disciplina também é sinônimo de Rafa, amor. chegou algum áudio? 98484. Ninguém mandou ainda? Então, ou não chegou dali? Vamos lá. 984849988. O Bernardino tá perguntando o seguinte: eu gostaria de saber, a partir de qual idade, na prática, se pode tocar no assunto de sexualidade? Tipo assim, a pessoa não perguntou. Tem filho também que não vai perguntar. Então, por conta de saber o sistema, tal, do pai e da mãe. Mas ele... E aí? Se ele não fala nada, ninguém fala nada, ele casa e ufa. Ainda bem que foi. Ou entra, ou tem que chegar, né? E falar. Aí tem, né? Tem, porque a criança e o adolescente, eles começam a dar evidências. Eles começam. E isso é muito importante, o diálogo da família. Porque se realmente tem uma restrição, o medo desse adolescente, a criança comunicar ou tirar alguma dúvida com o pai ou com a mãe, é porque está tendo um problema de diálogo na família. Então, o que a gente sugere, né? E, dependendo da idade, né? Esse pai fica mais com esse menino. Filho, tô aqui aberto, tira as dúvidas, mostra que você está solícito o tempo todo, que você está disponível para ajudá-lo. Então, não entra no assunto, mas demonstrar, filhão, qualquer dificuldade pode contar com o papai, porque o papai passou pela sua idade e sabe o quanto é desafiador. Uma sugestão, né? Essa mãe ter tempo com essa menina para sair, tomar um sorvete com essa menina, falar do dia a dia. O pertencimento, pastor, eu vou abrir um entre parênteses, é extremamente importante. O que é pertencimento? Esse adolescente sentir-se parte dessa família. E para se sentir parte dessa família, é necessário que aproxima. Então, esse pai, essa mãe, tenha tempo com qualidade com esse adolescente, com essa criança. Então, a mãe está lavando uma louça, chama essa menina para guardar. E ali, naquele momento dessa dinâmica, pode ser que surge uma dúvida. E ficar atento aos livros didáticos, porque aí, vamos pensar, se o seu filho no 5º ano aprender, você precisa antecipar. O coração da criança é de quem chega primeiro. Não deixa o seu filho aprender sobre isso na escola. Porque se ele não falou nada ainda, pode ser que ele tenha um temperamento mais introvertido. E aí ele pode ficar com vergonha do que ele vê lá.
E ele pode pensar, meu pai, minha mãe me ensinaram a comer, me ensinaram a dormir, me ensinaram a como me vestir, não me ensinaram isso. Então eu não posso falar isso com meus pais. Então, ficar atento, né, nesse currículo. Uma vez que você percebeu que está no livro didático do seu filho, procurar a escola para saber exatamente que bimestre que vai ser trabalhado isso, qual é a abordagem da escola. Falando de 10 anos, de quinta série, não sei o que lá, beleza, mas não é bem mais cedo que eles começam a perguntar, pai, como é que minha mãe vai ter meu irmão? Aí, não é quando tem tipo 3 anos? É isso, aí a abordagem objetiva, né? Da idade. Da idade, conforme a pergunta. Mas quais Porque são não os adianta chegar lá sinais? pra criança de 3 anos falar dos espermatozoides. E até porque quando a criança pergunta, ela quer saber a origem da vida dela. E vamos pensar, toda vez que um homem Não, mas aí a gente engana a criança, porque não, mas só vai contar a história comigo. da sementinha. Não, pensa Hoje em dia comigo. não cola mais isso, não. O sentido da... Vamos pensar. Toda vez que um homem se relaciona com uma mulher, a mulher engravida, gente? Não. Não. Então, não é o homem ou a mulher, não é um pênis entrando numa vagina que vai fazer essa criança vir ao mundo. Existe algo superior, Deus, é Ele que manda. E as fertilizações in vitro? Então, a gente precisa mostrar, sabe como? Deus, aí você começa a trazer, lê Gênesis, leva a criança para a palavra, mostra. Deus colocou o seu irmãozinho na barriga da mamãe. Pronto, né? Com 3 anos, 4 anos, ela vai se sentir satisfeita com isso. Sim, você não vai precisar colocar isso. Como? Tem criança que com 5, 6 anos vai perguntar, como? O papai e a mamãe namoraram. E aí, Deus colocou a sementinha aqui, o seu irmão, não sementinha, né? É como se fosse uma semente. Eu até aconselho alguns pais que estão com crianças que a mãe tá grávida, plantar feijão, para ver que existe um tempo para todas as coisas, sabe? Para que a sementinha, como que é. Pronto. E isso vai resolvendo para a criança, porque ela não faz ideia do que é o sexo. Por que você vai antecipar? Existe uma fase de latência da criança, que é chamada fase de inocência. Dos 6 até a puberdade dela ali. Até começar. O que é a puberdade? Antes era, normalmente, aos 12 anos. Só que hoje, tem criança com 9 anos que já tem seios, as mudanças físicas começam. Então, dos 6 até essas mudanças físicas começarem, ela está na inocência. Você não precisa trazer esses conceitos científicos para ela. Tem formas didáticas, né? E é isso mesmo, Ana, a forma didática e sem mentir. Muito legal a colocação do pastor, porque às vezes fala, veio a cegonha, né? Pais não precisam mentir, né? Tem como falar a verdade, mas de maneira didática, dentro da idade da criança também, né? Eu já tô próximo do break, da virada. Eu acho que esse assunto vai render, e que eu vou trazer, mas eu queria deixar para depois, mas o último bloco é sempre mais curto. Então vamos lá. Com o crescimento dessa onda de sexualidade livre, de que você pode ser o que você quiser, e que você decide depois se você vai namorar menino ou menina, se você e tal. Então existe um marketing poderosíssimo dos movimentos de liberdade sexual, e que são geralmente abraçados pelos políticos, pelos professores, pelos sistemas de ensino. A abordagem do sistema de ensino socioconstrutivista, e ela privilegia que o aluno tenha experiência com os fenômenos primeiro, para depois decidir, e a verdade não é mais verdade, a verdade é relativa e tudo mais. Vocês acham que essa situação que a gente vive nos últimos, talvez 15 anos para cá, não sei, essa situação compromete a sexualidade dos nossos filhos? Sim, com certeza. Nós estamos vendo aí o crescimento dos transtornos emocionais de uma sociedade liberal que pode tudo e fazer de acordo com as suas vontades. Lembra da imaturidade do cérebro dessa criança e adolescente, que recebe informações inadequadas e molda a personalidade. Então, se eu tenho um adolescente que já vem de uma família disfuncional, e essa criança e adolescente já tem uma carência afetiva, por exemplo,
sempre uma figura materna. E o meio tá estimulando, né, que você precisa fazer o que você tem vontade. E qual é a vontade? A vontade é estar com a minha mãe. Quem é minha mãe? É uma mulher. Só que eu estou recebendo informações que eu posso estar com uma mulher. Então, supra minha carência estando nos braços de uma mulher. Só que ela não está em busca do princípio do prazer com relação a o que eu sou. Eu assumo que eu sou, né? E gosto do mesmo sexo. Não. Na verdade, é uma carência na maternidade, que na adolescência, dentro dos bombardeios disfuncionais, fez com que mudasse a forma de pensar, a personalidade, e isso vai tendo tentáculos para vários outros tipos de transtornos e mudança da maneira de pensar. Então, essa geração que tudo posso e tudo e vou fazer segundo a minha vontade, ela acaba sendo tóxica, pastor. Ela acaba sendo tóxica. Ana. E é por isso que nós precisamos investir numa educação integral na base. Isso mesmo. Porque é exatamente o exemplo que ela deu. Tem pesquisas, pastor, que comprovam que, por exemplo, crianças que não tinham rotina, crianças desorganizadas, que tinham distúrbios de sono, né? Falamos aí, que ficam na internet à noite. Elas são mais facilmente propensas a ter vícios de pornografia, de masturbação, enfim. Por quê? Porque perde-se a ordem, né? O conceito para que o que é o córtex pré-frontal? Você vai tomar a decisão pautado no que você tem de modelo. Se ele vai começar aos 12, você precisa ter estocado muita experiência ali dentro de casa. Você precisa ter estocado as verdades. E lembrando que nós estamos aqui, eu principalmente, a Cris, nós estamos pautados em um discurso religioso. Sim. Né? Então, se nós seguimos como um discurso religioso a Bíblia Sagrada, o que Gênesis aponta? Eu preciso inculcar na mente do meu filho. Meu Deus me fez menino, meu Deus me fez menina. O que é uma menina? O que Gênesis fala lá sobre menino, sobre menina? Para que quando essas verdades chegarem na adolescência, porque são relativas, eles estejam com a sua identidade firmada já. Formada. Já, né? Sim, porque senão vai exatamente o que a Cris colocou aqui. As carências vão precisar ser supridas, porque esse é acho que uma sociedade liberal, ela se destaca pelo egoísmo, né? Então, mas há uma sociedade que pensa meticulosamente em atacar isso. Por exemplo, então você vê agora os desenhos e filmes dos super-heróis já tem homossexualidade. Muito, sim. Você vê... E tem uma justificativa para isso. Porque se você erotiza uma criança, você faz uma metanoia nela. Você consegue mudar a mentalidade dela. E uma criança que cresce sem ter suas bases bem fundamentadas, porque... Não, mas eu estou fundamentando que ele pode escolher. Não. A criança, ela está em construção. Se ela está livre, ela pode escolher o que ela quiser. Ela não sabe o que ela pode escolher. Ela não tem um modelo a seguir. Verdade. Na adolescência em vão lá vários aspectos, não só na sexualidade, um monte de coisa, né? Por isso que não mantém os relacionamentos. Nós somos uma sociedade líquida, como a gente vê Bauman falando dessa sociedade líquida que escorre pelas mãos, é justamente isso. Então, os relacionamentos descartáveis. Então, por quê? Porque eu já não quero mais ficar né? Eu não quero mais a companhia da Ana. Então, porque eu não sei eu não tenho resistência, então eu tive problema, então eu não vou procurar uma outra amiga, uma outra pessoa. Então, e aí gera o quê? Baixa autoestima, insegurança, e vários transtornos emocionais. Pastor, só não sei se dá tempo, mas uma observação. Às vezes, uma informação fora do tempo ideal para essa criança e adolescente pode mudar até uma estrutura do cérebro. Vamos lá, o que a Cris está tentando explicar para vocês? Uma menina vítima do abuso sexual de um pedófilo tem uma mudança no cérebro dela, a mesma mudança que um menino que vive num ambiente estressante, de muita briga, você não vale nada, você é um vagabundo, de muitos gritos, pais em conflitos, tem até 20% do encurtamento do hipotálamo esquerdo do menino. O que significa é o lado de identidade desse menino, como ele se reconhece. Então, esse encurtamento pode prejudicar
a identidade desse adolescente, pode prejudicar o intelecto, memória, foco, atenção. E isso é muito sério, porque há uma mudança no cérebro. Ali, né? Exatamente, há uma mudança no cérebro dessa criança e adolescente. Então nós estamos falando não só da questão emocional, como dos transtornos emocionais, mas uma mudança cognitiva. Exatamente, no cérebro. A gente está falando de um encurtamento. E a primeira geração com QI mais baixo que o dos pais. Exatamente. Vai apresentando. Os resultados estão aí. E aí, então, coloca a sexualidade de uma maneira totalmente distorcida, não estão preparados psicologicamente, emocionalmente, e aí acontece toda essa mudança. Sem desespero, né, Ana? Sem desespero. Pai ou mãe pegou o filho se masturbando, não entre em desespero. O diálogo, nesse momento, é fundamental, ok? Outra, pode soltar, Rafa. Pastor César, bom dia, graça e paz. Excelente programa e excelente assunto. Uma pergunta para as especialistas. No caso, o ideal é que o pai fale com o filho e a mãe com a filha? Mas, e no caso de pais que são separados? Como trabalhar essa diferença? No caso de uma mãe que tem um filho homem ou de um pai que tem uma filha mulher, nesse caso? Como que seria a melhor abordagem para falar sobre o assunto de sexualidade com o filho de sexo oposto, né? No caso, o pai falando com a filha. Beleza, ou a mãe. Eu já entendi. Vamos lá. Ana. Eu sempre digo que o pai é o principal responsável para ensinar tanto meninos quanto meninas. É claro, sim, pai da identidade e destino, pastor. Certo. Tanto que, só claro, com as meninas eu sempre falo para as mães irem juntos, porque elas vão ter o jeito, né? Agora, na falta, o pai presente, se for o pai faz essa introdução. Se for a mãe faz. Sem problema algum. Tá. Tem mais ouvinte? Solta. Quanto ao que a mãe falou do garoto, do azeite extra virgem, ela se desesperou e foi procurar auxílio porque ela relacionou aquilo a sexo, sendo que a cabecinha do menino nem estava pensando, ele estava só querendo saber o que era a palavra extra virgem. Era só ela falar que era tudo que não foi usado, nunca foi usado. O garoto ia virar as costas e ir embora. Mas na hora... Exatamente. E a nossa mente, né? Essa é a grande questão. Porque o que você disse, seja literal. Virgindade no literal é isso, aquilo que não foi usado. Tem um aqui com BO. Meu nome é Carlos, meu filho tem 4 anos. Porém, dorme comigo e com minha esposa desde sempre. Não conseguimos deixá-lo sozinho. Como fazer? A gente parece 2 adolescentes esperando ele ter que dormir para rolar alguma coisa. Nos ajude, pastor. Eu fico pensando, eu e a minha esposa, eu não ia nem conseguir fazer nada com o meu filho deitado na cama, né? De jeito nenhum. E nem pode. Não porque pode. Tem cheiro, pastor. Exato. Essa criança, não, mesmo barulho, dormindo, tem exato. Barulho, tem cheiro, tem movimento. Nossa, é complicado. Tira esse menino. Eu costumo falar para os pais: nada de colocar filho na cama para dormir. Não. Mas então, parece que a culpa é dos pais, né? Não conseguimos deixá-lo sozinho. Parece que é uma maldade. Isso, é muito mais dos pais. Então, deixa no quarto, faz aquela ambientalização bonita, vai constrói sofrer, junto com a criança. Agora vai sofrer, mas vai ter que sofrer. Isso. Às vezes ficar um pouquinho, a mãe ou o pai ficar um pouquinho no quarto da criança, e depois ele vai pegando no sono e os pais saem. Então, tem toda uma maneira didática para fazer essa mudança, mas precisa. Se não tirar logo, já vai procurar crise, né? Exatamente. Vai ter problemas emocionais sérios. Sérios, bem falado, bem, Ana? Solta sérios. mais um aí, Rafa, por favor. Bom dia, queridos. Eu vi uma pesquisa, eu não me lembro bem quando foi, nem da onde mas eu me lembro que falava que a criança criada com homossexuais não influencia na decisão dela quando ela crescer. Era questão de doação, de adoção de crianças por homossexuais. Vocês acham que isso pode influenciar ou não a personalidade de uma criança? Depende de tantas coisas, não é? Primeiro da influência do próprio homossexual. Porque tem pessoas que são homossexuais. Eu vou pegar, por exemplo, o Clodovil. Pronto. Ele não era a favor de ensinar nada disso. Se ele tivesse um filho,
O filho, pelo se ele contrário, optasse ser hétero, ia ser hétero. por exemplo. Exatamente. Exato. É a postura, é como, Depende da como vai militância, educar, né, né? Ana? É assim como tem famílias héteros que os filhos se veem homossexuais, por quê? Né? Então, a influência ela vai depender do estímulo que você está dando para a criança. Sempre será assim. Perfeito. Tem mais, Rafa? Solta. Pode ser, aqui é Israel de São Paulo. Estou de Uber e gostaria de fazer um questionamento às doutoras aí, especialistas, que eu vi na rádio que uma criança de 6 anos não se sentia mais homem e quis se transformar em mulher, e a mãe aceitou isso, dizendo que mudou até o nome e o RG da criança para mulher. Isso é certo? Com 6 anos? Meu Jesus, com 6 anos. Pode isso, Arnaldo? Sim, infelizmente, nós estamos tendo esse cenário, crianças com 6, 5, 7 anos já ditando, né, a sua preferência sexual. E os pais, nós estamos sendo educados de uma maneira social para que os pais aceitem isso. Mas é como nós falamos, né, há pouco tempo, essa menina, essa criança não tem o cérebro maduro, ela não tem condição nenhuma de se perceber em algo, né, quem eu sou. Ela está no processo de construção, né, Ana? E eu acho que a gente tem que pensar sempre em 3 esferas. É legal? Tem estados que está legalizado isso. Sim. É moral? Né? Não tem uma questão moral a essa escolha. Mas, espiritualmente falando, Verdade. qual o princípio por trás? Então, quando você responde essas... E qual que vai prevalecer? Na minha vida, o que prevalece é o espiritual. Então, por isso que eu disse, no meu discurso religioso, não. Isso vem da cabeça da criança ou vem de fora? De fora? A criança... Você lembra você criança? Não sei, eu lembro certinho, eu criança, queria entender por que meu pai na estrada parava em pé. Por que ele fazia xixi de pé e eu sentada? Era uma pergunta. E eu queria fazer xixi de pé, não porque eu queria ser homem. Eu não tinha maturidade para isso. É verdade. Mas eu queria fazer xixi de pé, porque eu achava diferente. E aí, esses questionamentos da criança fazem parte, porque ela está sendo construída. Dependendo do estímulo que ela receber, aquilo se tornará verdadeiro ou não. Ou seja, essa criança está sendo alimentada para tomar essa decisão. Exatamente. É uma grande polêmica hoje em dia, porque alguns especialistas, eles vão afirmar que existe já um inconsciente uterino, né? Que a mãe desejou muito o menino, muito, 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 e ela mandou muitos hormônios e tem aquele, enfim, masculino. Por isso que a criança com 3 anos já tem todo o trejeito. Eu lembro de uma paciente que a família chegou e falou: Cris, ele tem 4 anos, só que ele quer tudo de menina, com 4 anos, e nós somos mas eu cristãos. acho que o ambiente também, que bonitinho, que Sim, não sei o quê. que a Ana disse, é o que é externo. Mas hoje, pastor, nós estamos sendo, enfim, né, tem várias ramificações e pensamentos, porque a criança pode nascer assim. Mas tudo isso é para... Tem mais aí, Rafa? Solta mais um. A paz do Senhor, amados, eu sou o Marcos, eu sou da Igreja Bola de Neve, aqui de São Paulo, capital. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 7 anos. A filha de 7 anos é a Isabel, e ela tá com um começo de princípio de masturbação. Não da forma que nós adultos entendemos, mas eu entendi que é da forma da criança, da idade dela, e eu gostaria de uma ajuda das profissionais, usada aí por Deus, para tentar corrigir esse problema. Na minha percepção, no meu consentimento, é um problema e eu gostaria de tentar corrigir isso. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Mas falta informação, né? É verdade, nós não sabemos se ela está sendo estimulada. Tem que analisar os estímulos e também a ociosidade, né? Normalmente a criança às vezes fica o dia inteiro na frente da TV e começa a se tocar. É isso mesmo. Às vezes ela fica muito tempo no banho. Então, a gente precisaria analisar o ambiente, os estímulos que ela tem recebido para que pudesse ajudar, né? E como que você ajuda? Colocando algo no lugar. Verdade, uma atividade física é extremamente importante. E vou reforçar, né? Não entre em desespero. Não pune essa menina, não xinga, não demoniza essa situação, né? Porque isso também pode prejudicar ela na frente, né? Na fase adulta dela. Esse foi o corte, amados. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, para que podemos trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima.